podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Tomás Gomes, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Estou aqui em mais um episódio especial nos estúdios Energy Summit. Junto comigo, eu tenho a honra de receber hoje o Ricardo Capra, CEO do Capra Institute. Vamos fazer mais um papo aqui agora sobre dados e transição energética. Capra, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tomás. É um prazer estar com vocês para esse papo aqui. É muito legal ver esse debate sobre dados no meio de energia, né? Porque a gente costuma separar essas conversas e elas são muito ligadas, né? Então, obrigado pelo convite. Muito bom, Capra. Eu queria começar a nossa conversa justamente por essa conexão que você falou, né? A gente fala muito sobre, hoje mais do que nunca, sobre data-driven, agora também AI, né? Como todos esses movimentos estão se conectando com um setor de energia? Porque é importante a gente falar disso agora. Eu acho que o setor de energia, por ser um setor novo, vamos tratar dessa maneira, né? A onda dele é nova, vamos colocar dessa maneira, ou está sendo tratado de uma forma diferente. Ele teve menos a visão da evolução data-driven dentro do mundo de negócios de uma maneira geral. O que aconteceu nos últimos anos? Crescimento de grande volume, velocidade e variedade de dados, que é o que a gente conhece como Big Data, e a necessidade de criar uma ciência para reduzir a quantidade de dados para aperfeiçoar a tomada de decisão. Onde eu quero chegar com isso? Para eu tomar decisões melhores, a quantidade de informação que eu tenho à minha disposição hoje é muito grande. Então eu começo a criar mecanismos para aperfeiçoar minha tomada de decisão, que é o que a gente chama de data-driven. Dentro do setor de energia, onde os indicadores ainda são novos, as métricas são novas, estão se transformando muito rápido em razão das novas energias, né? Nova forma de tratar a energia, isso acaba sendo um elemento tratado quase de maneira experimental, porque é quase como se eu tivesse um laboratório contínuo para ir aperfeiçoando o processo de tomada de decisão dentro do setor de energia. Mas isso é nesse setor, porque os outros setores eles já se apropriam de dados como uma parte do negócio, inclusive transformam isso num elemento tangível para mensurar o valor do negócio. Se a gente pensar nas principais empresas de tecnologia do mundo hoje, o valuation delas, o valor delas de mercado é determinado pela quantidade de dados que elas administram. E o setor de energia ainda não olha para os dados dessa maneira, ainda não pensa na monetização ou no entendimento de o que significa dados no negócio energia. Então, acho que, Tomás, aqui a discussão é sobre como que o setor de energia entende que ela é uma empresa de tecnologia também, né? Agora a gente falou de um setor que é bastante complexo e abrangente, né? A quantidade de stakeholders é enorme, sendo o meio ambiente o próprio stakeholder também, talvez o principal deles, né? Levando isso em conta, como é que a gente começa a criar esses KPIs, né, esses parâmetros, fazer essa coleta de dados que a gente tem de um lado, né, o investidor, a gente tem a empresa, a gente tem o governo, a gente tem várias métricas de impacto, assim, é possível a gente começar a achar um fio condutor para fazer esse trabalho, né? Tem um termo relativamente novo nessa área de dados e de cultura analítica que a gente chama de diplomacia de dados. Por que eu estou trazendo ela em cima dessa tua abordagem, tá? Porque no momento que precisa ter transparência num movimento, como o movimento energético, que tem total relação com o meio ambiente e sociedade de uma maneira geral, né? Um elemento de transparência deveria ser os dados. Então a maneira que tu manipula os elementos para poder produzir energia deveriam ser possíveis de serem consumidos pelas pessoas e entendido como aquilo está afetando o meio ambiente, por exemplo. No momento que as empresas de energia começam a fazer esse câmbio, essa troca com as organizações privadas, as startups, a sociedade, governo de uma maneira geral, a gente passa a ter uma moeda de troca. Mas aqui a moeda de troca não é negativa de um valor econômico relacionado com isso. Não, é uma moeda de transparência, é eu demonstrar que esse recurso é uma maneira de eu provar valor sem necessariamente afetar o meio ambiente, como um dos stakeholders que eu colocou aqui. Então, eu acho que compreender que dados é a forma de demonstrar ou de
traduzir isso para a sociedade é uma maneira muito interessante. Inclusive, se a gente parar para pensar nos governos de maneira tradicional, como lidam com todos os assuntos, nós temos as leis de transparência da informação. O setor energético, de uma maneira geral, ainda não tem regulações específicas sobre isso, não está ainda numa regulamentação específica sobre a transparência dos dados. O que não significa que já não deveria estar pensando dessa maneira. Afinal, tu está, de alguma maneira, dentro da tua produção energética, afetando ou utilizando-se do meio ambiente ou do mundo de alguma forma. Então, eu acho que é inevitável que isso vá acontecer, que a forma de lidar com dados vai ser uma moeda. De novo, aqui a moeda não é econômica, ela pode ser uma moeda de troca do carbono, por exemplo, né, que é a mais famosa, que ela não necessariamente ela é uma troca financeira, ela pode ser uma troca pelo bem do meio ambiente, né? Então, acho que é isso que a gente ainda precisa amadurecer o mercado para ele perceber, que tem uma moeda que, apesar de não financeira, ela é uma moeda da transparência, onde eu posso demonstrar para a sociedade que eu estou fazendo um movimento energético positivo para o mundo, né? Ou devolvendo para o mundo aquilo que de alguma forma eu posso estar utilizando para gerar energia, né? E uma coisa que não dá para a gente deixar de falar aqui, que é a questão dessa evolução, desse novo ciclo da inteligência artificial, da IA generativa, né? Por mais assim que seja, né, tem um hype em torno do assunto, mas a gente está falando aí de uma tecnologia de propósito geral que está mudando o jogo em todos os setores, inclusive aí nas iniciativas de análise de dados, de Big Data e do próprio setor de energia. E aí a pergunta é, como é que você vê o impacto disso tudo, desse movimento, né, pensando aí no curto, no médio e no longo prazo? A inteligência artificial generativa, apesar de todo o hype que a gente está falando, e sabe que esse é um tema que está em todas as mesas, ele não é nada mais do que máquinas analíticas. Ao invés de usar uma capacidade humana de tratar todos esses dados, processar toda essa informação e até responder a perguntas, eu uso modelos de processamento e de análise. Esses modelos de processamento e de análise, eles estão, na verdade, baseados em regras para gerarem determinados tipos de respostas. Por que eu estou indo para esse lado do caminho? Porque quando eu penso no modelo generativo e na inteligência artificial como uma máquina analítica, eu vou perceber que, na verdade, primeiro, a máquina analítica tem um consumo de energia maior do que o humano para fazer o processamento dela. Então, um ponto que pode voltar para a nossa conversa aqui, que é legal. Para eu ter essa tecnologia toda, eu tenho que ter um processamento só funciona através de muita energia. Inclusive, esta questão da energia é um dos principais problemas da geração de inteligência artificial, porque a quantidade de dados que eu posso processar ela é infinita, mas eu preciso de cada vez mais energia. Então, vou precisar começar a lidar com energia nuclear para poder fazer o processamento de dados. Onde é que estão os servidores principais das principais empresas de tecnologias hoje? Fundo de oceanos, ligadas por cabos, por causa de superaquecimento, com problemas de geração de energia para lá. Então, o desafio da própria inteligência artificial é lidar com energia. E eu estou indo por esse lado porque o potencial da energia, da inteligência artificial para dar respostas, otimizar modelos, de fazer aproveitamento energético melhor, distribuição de energia de uma forma mais igualitária, sem dúvida. Tá? A gente está falando de uma capacidade de processamento e lidar com informação que a gente nunca teve antes. Os modelos generativos, eles realmente têm uma capacidade incrível de processamento de informação baseada em determinadas regras. Mas precisa fazer parte da regra a questão do aproveitamento energético para que eu não tenha uma sobrecarga de uso energético para fazer uma determinada atividade. Que inclusive é o que a gente está passando hoje, tá? Hoje a gente tem esse tipo de situação. Então, eu sei que eu fugi um pouquinho da resposta aqui, porque a tua pergunta era um pouquinho mais objetiva de, não, mas como é que eu faço isso dar resultado para o setor energético? O uso contínuo de dados dentro do setor energético, usando modelos generativos, vai potencializar decisões melhores. A questão é, essas decisões são sustentáveis? Essa é a minha não pergunta, mas a provocação dentro do que tu trouxe. Eu queria então continuar, seguir esse fio aí e falar sobre as aplicações, né? Que a gente tem uma esteira que está indo, né, do desenvolvimento tecnológico, da tecnologia em si, a gente tem das aplicações, né? No meio disso a gente tem acho que um gap de capital humano, né?
como acho que foi um dos pontos que você comentou no painel que você participou agora, que a gente precisa de pessoas qualificadas para fazer as perguntas certas, né, e traduzir esse potencial para aplicação para um determinado setor. Como é que você vê essa questão? Você trouxe um ponto interessante ali, né, que essa aproximação entre o mundo acadêmico e as corporações, os governos também. Boa. Eu gosto muito da abordagem do pensamento analítico, tá? O pensamento analítico ele é uma fusão de duas escolas de pensamento, tá? Uma escola, o pensamento computacional, que ele é matemático, ele é exato, ele é código, é software. Então, o pensamento computacional carrega tudo isso dentro dele. Mas o pensamento analítico ele é a fusão do pensamento computacional com isso que a gente chama do pensamento crítico. E o pensamento crítico vem exatamente disso que tu abordou agora, a maneira que a gente faz perguntas, como que a gente aborda os problemas, como que eu aperfeiçoo o problema, uma questão sobre um problema de uma maneira geral. Se a gente pensar numa tecnologia que a gente está vivenciando hoje, que é o ChatGPT, por exemplo, cada vez que a gente lida com o prompt para escrever uma pergunta e aperfeiçoando aquela pergunta, a gente está, de alguma maneira, estimulando o nosso pensamento crítico. A gente está exercitando isso através do pensamento computacional, que é a tecnologia que a gente tem à nossa disposição. Por que eu estou indo para esse lado da resposta? Porque o pensamento analítico é uma habilidade. Inclusive, segundo o Fórum Econômico Mundial, ela é a habilidade fundamental para qualquer profissional atuante em qualquer mercado. Então, é uma habilidade que exige um reskilling de habilidades tradicionais de qualquer trabalhador humano hoje. Indo para esse lado, onde eu quero chegar? Se eu tiver o pensamento analítico distribuído em camadas de tomada de decisão dentro do ambiente de negócio, que eles potencializam as perguntas através do pensamento crítico, vamos exercitar aqui em cima de um prompt, em cima de uma lógica de fazer perguntas melhores. E do outro lado eu tenho o poder matemático e computacional à minha disposição, é óbvio que as minhas perguntas vão ficar mais aperfeiçoadas, eu vou conseguir tomar decisões melhores de maneira que eu não tomava antes. Então, mas para isso, o capital humano, o desenvolvimento humano depende de uma habilidade que a gente não foi treinado. Porque se tu estudou tecnologia, tu foi desenvolvido o pensamento computacional. Se tu estudou qualquer outra área de negócio, seja lá qual for a área, o que tu desenvolveu foi o pensamento crítico. Mas essa fusão a gente não aprendeu em lugar nenhum. Então, o desafio está aqui, dentro do ambiente de negócio atual, como é que a gente faz uma visão transdisciplinar no processo decisório. E aí sim, é um pouco da visão da academia, é um pouco da visão do governo, é um pouco da visão do empresário, da startup, que estão numa mesma mesa, mas eles não estão olhando para dados diferentes, eles estão olhando para a mesma informação para tomar decisão. É como se a gente sentasse agora 5 grupos aqui de universidade, governo, sentasse na mesa e começasse a fazer uma conversa sobre uma tomada de decisão no setor energético. Como é que a gente faria isso? Cada um vem com seus próprios dados, a gente praticamente senta em cima desses relatórios individualmente que a gente traz e começa a negociar. Isso não é uma decisão baseada em dados, ela é baseada em argumentação. O que vai vencer naquela mesa é o que tiver o melhor argumento, não o que... Como que a gente deveria fazer essa conversa? Todos colocam os dados em cima da mesa e olham para os mesmos dados. Isso é desenvolver um pensamento analítico, uma prática analítica de olhar para as mesmas informações e com isso a gente chega num consenso de uma decisão. A diferença é que eu não estou ocultando dados nesse processo e ele é e além disso eu estou desenvolvendo o pensamento analítico. Então, em cima da tua pergunta, eu acho que o desafio é como é que a gente acelera o desenvolvimento da habilidade do pensamento analítico para que mais pessoas possam estar sentadas nessa mesa discutindo. E, Capra, a gente está começando a se aproximar do final da nossa conversa aqui. A gente falou, né, sobre potencial de impacto, aplicações, desafios, oportunidades. Eu acho que juntando isso tudo, eu queria pegar um pouco de visão de futuro de você. Eu sei que é sempre difícil, né? Ninguém tem bola de cristal, as coisas mudam muito, mas juntando, né, todos esses movimentos que a gente está falando, de ciências de dados, de novas tecnologias exponenciais, e olhando para o mercado de energia, você acha que a gente está indo num bom caminho, olhando no grau de maturidade que a gente está hoje, e onde a gente pode chegar aí no curto, num médio, num longo prazo? Eu acho que, sendo sincero e objetivo, a gente não está aperfeiçoando ou subindo o nosso grau de maturidade dentro desse mercado específico. O que a gente está fazendo é instrumentalizar o mercado.
Qual é a diferença, né? Eu começo a plugar tecnologias, big data, ciência de dados, inteligência artificial nas empresas. Então, porque é mais fácil contratar essas tecnologias e eu colocar elas dentro das organizações. Mas ainda tem muita dificuldade em que isso seja uma habilidade distribuída. Então, eu colocaria que o desafio, ele é, como a gente falou antes, humano, pessoas, numa questão de desenvolver uma habilidade que ela é transdisciplinar. E eu faço essa provocação, estou fazendo essa provocação, porque eu acho que o exercício aqui é como é que a gente... e não é treinamento. Não, tá bom, entendemos, nós somos aqui área de recursos humanos, vamos contratar treinamentos de pensamento analítico. Não é sobre isso, na verdade, tu desenvolver essa prática. Criar isso como uma prática do negócio. É claro que o treinamento, a capacitação vai sempre colaborar, né? Não estou reduzindo isso, mas o que eu estou falando é de uma prática. Então, no futuro, para o futuro, eu acho que a gente já está muito bem instrumentalizado. A gente talvez não esteja com o capital intelectual preparado e com a habilidade de experimentação como uma habilidade para que as pessoas possam usar melhores os recursos que estão à disposição. Bom, pessoal, esse foi mais um Energy Center da MIT Technology Review Brasil, diretamente aqui dos estúdios da Energy Summit. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixem de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcasts preferidos. Vai lá. Capra, mais uma vez, muito obrigado aí pela conversa. Muito obrigado, é um prazer. E vamos botar mais dados e pensamento analítico no setor energético. Obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.